Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Del Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quinta-feira, dia 30 de abril, é do Evangelho de São João, no capítulo 13, versos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A palavra de hoje nos traz a dimensão da evangelização. Todos nós somos responsáveis pela evangelização. A evangelização é a missão dos cristãos. Somos todos missionários, responsáveis pela missão. Mas antes de estarmos na condição de missionários, nós somos discípulos de Jesus. Recebemos a pregação do Evangelho e acolhemos a evangelização. Afinal, somos discípulos e missionários. E a palavra de hoje tem 3 recados importantes para nós, agentes e destinatários da evangelização. A primeira palavra é esta: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E isso não vale só para aqueles a quem queremos levar o Evangelho. Vale especialmente para nós, que permanentemente estamos sendo evangelizados. Queremos reconhecer naqueles que vêm a nós, em nome do Senhor, o próprio Senhor que os envia. E entendemos que estamos acolhendo o próprio Jesus ao acolher a sua palavra e o seu ministério. E acolhendo-o, nos damos conta, estamos acolhendo o Pai que o enviou. A missão foi entregue ao Filho pelo Pai. Então, como os discípulos do Senhor, reconheçamos logo quem é que nos traz o Evangelho. Em primeiro lugar, os nossos pais. Eles são os primeiros a nos falar de Deus e nos iniciar na fé da Igreja. Os pais são ministros da Igreja, levam seus filhos a conhecer e amar Jesus Cristo. Quando os pais falham nessa sagrada tarefa, a vida de fé dos filhos fica comprometida. Depois dos pais, a Igreja conta com outros agentes evangelizadores, os catequistas, lideranças e animadores, consagrados e religiosos, diáconos, os padres, os pastores. E recebê-los, acolhê-los, dar-lhes ouvidos, é acolher e receber o próprio Senhor ressuscitado. A segunda palavra para nós hoje é esta: o servo não está acima do seu senhor. O mensageiro
não é maior do que aquele que o enviou? Então, na qualidade de anunciadores do Evangelho, somos servos e mensageiros. Só realizamos bem a nossa tarefa na medida em que estamos unidos ao Senhor, que representamos e que nos enviou. Somos servidores de Cristo e dos irmãos. Apresentamos a sua mensagem e não a nossa. Anunciamos que só nele se encontra a salvação. Queremos levar as pessoas a ele. Não podemos permitir que elas parem em nós. Somos servos e mensageiros dele. Estamos aqui para servir e não para ser servidos. E como missionários do Senhor, precisamos atuar conjuntamente. Não se trata de uma ação isolada, individualista ou à margem da comunidade. A nossa atuação missionária deve se inscrever no conjunto da pastoral e na pastoral de conjunto, no grande esforço evangelizador da Igreja. É assim que precisamos estar atentos aos documentos da Igreja e às suas orientações, aos planos pastorais das paróquias e dioceses. Leigos e leigas agem como missionários, em primeiro lugar, nos seus compromissos com a família, no seu ambiente de trabalho, no exercício da sua cidadania. Na medida em que você está unido à sua comunidade, alimentando-se da palavra e da Eucaristia, a sua ação está inserida no grande esforço missionário da sua igreja. E a terceira palavra é esta: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Claro que Jesus falou isso ali na mesa, referindo-se a Judas. Em Judas, contemplamos a traição extrema. Mas quem come o pão na mesa do Senhor e levanta contra ele o calcanhar, isto é, lhe dá as costas, não é só Judas. Em nossas pequenas e grandes infidelidades, nos afastamos do Senhor e de sua comunidade. Assim, essa palavra serve para nós como um alerta. Por um lado, para não imitarmos Judas, que também era um missionário do Senhor e o traiu, e nem nos escandalizarmos com os que continuam agindo assim, decepcionando e traindo o Evangelho. Coloquemos tudo na conta da fraqueza humana e, sem julgamentos, prossigamos confiados na fidelidade do Senhor. Então, somos discípulos e missionários. E como discípulos, reconheçamos quem nos evangeliza e acolhamos o seu ministério, certos que neles estamos acolhendo o Senhor. Como missionários, recordemo-nos que, como servos e mensageiros, anunciamos Jesus e não a nós, mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Então, contemos sempre com a fraqueza humana em nosso meio, nos discípulos e nos missionários, mas confiemos firmemente na fidelidade do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.